Boa tarde, sejam bem-vindos ao Alentejo às Quartas, organizado pela Divisão de Conservação da Natureza e Bem-Estar Animal da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo. Informamos que estamos a gravar este webinar, como é habitual, e no final existirá espaço para os participantes colocarem as suas questões de forma oral ou através do bate-papo. Solicitamos só que confirmem se têm as câmaras e os micros desligados. O nosso webinar de hoje tem como tema a Lei do Restauro da Natureza, Desafios e Oportunidades. E a nossa oradora, Carla Pinto Cruz, é professora associada no Departamento de Biologia da Universidade de Évora e investigadora no MED, Instituto Mediterrâneo para a Agricultura, Ambiente e Desenvolvimento. A sua investigação tem-se focado na ecologia e dinâmica das comunidades vegetais, sobretudo das zonas úmidas, temporárias e agroecossistemas, como o montado e o olival. Neste âmbito, tem coordenado e desenvolvido projetos em biologia da conservação, sobretudo na gestão, conservação e restauro de habitats naturais, tendo como objetivo contribuir para a promoção da sustentabilidade e resiliência dos mesmos. Recentemente coordenou o primeiro programa de formação intensiva em restauro ecológico no âmbito da Aliança EU Green, que reúne 9 universidades europeias. Muito obrigada, Carla, por ter aceito o nosso convite e Obrigada, passamos-lhe a eu. palavra. Muito obrigada. Vou então aqui, antes de mais, cumprimentar, agradecer e agradecer a todos os presentes o interesse por esta temática. Eu vou aqui partilhar o ecrã. Não sei se já estão a conseguir Já ver está, o sim, primeiro já está a slide. partir. Para mim está a partir assim. Ok, certíssimo. Então vamos começar. Eu espero não me alongar muito, porque acho que é mais interessante depois ficarmos pelo diálogo. Este slide é um slide de enquadramento de uma realidade que todos conhecemos e que infelizmente já vamos sentindo os efeitos e, portanto, sabemos que a natureza se está a deteriorar a ritmos fora do normal, não conhecidos e, portanto, é uma realidade desconhecida, mas sobre a qual nós temos que agir urgentemente. Relembro também a interligação entre as duas grandes crises que estamos a enfrentar, a crise da biodiversidade e a crise das alterações climáticas, e a sua profunda interligação, ou seja, o clima influencia a conservação da biodiversidade. A natureza e a conservação da biodiversidade influenciam o clima e, portanto, não é possível fazer uma abordagem a estes problemas se não a fizermos de uma forma conjunta. E isso é uma das coisas que eu vejo muitas vezes, ou que sinto talvez, que é muitas vezes esquecida. E, portanto, damos sempre preferência, e talvez por, às vezes, também atuarmos em setores diferentes e etc., a agir ou numa ou noutra frente. Mas mesmo a forma da ação deve cada vez mais ser interligada para ter efeitos exponenciais nos dois sentidos. Portanto, obviamente, menos diversidade, os ecossistemas fornecem menos serviços, os tais serviços de ecossistema dos quais nós dependemos, e quanto mais não seja, pela nossa perspectiva antropocêntrica, temos sempre que tentar preservar a nossa espécie. Eu acho que a visão tem que ser um bocadinho diferente, mas se este for o argumento, é este o enorme desafio que temos e é neste enquadramento. Existem, e aqui estamos a falar de dados europeus, dados já conhecidos e com valores que, obviamente, motivam e dão contexto a todas estas medidas. Por exemplo, na agricultura, mais de 75% da alimentação depende dos serviços de polinização, daí tanto ênfase nesta lei para os polinizadores. E está documentado o decréscimo da produtividade dos sistemas de produção de alimentos, muito também relacionados com a falta de conservação e saúde dos solos, e, portanto, se nós não formos agindo, ainda que agora os efeitos já sejam conhecidos, de alguma forma não são sentidos a um nível global. E, portanto, e com o efeito temporal
que todas estas pressões e as suas consequências demoram muitas vezes a chegar até nós, há como que uma resistência e compreende-se a todas estas imposições da lei. Mas obviamente que restaurar é investir no futuro e pretende-se com esta lei incrementar a produtividade agrícola, aumentar a nossa proteção contra as alterações climáticas, aos eventos extremos, claro, a melhoria da biodiversidade, a sua preservação e o seu aumento, e é neste contexto que surge a presente lei. Eu gostaria de começar por lembrar que esta lei não surge do nada, não é? Vem na sequência de diversos compromissos europeus, diversas estratégias que foram sendo estabelecidas, portanto, não é uma ideia nova de todo. Aliás, esta lei, dependendo da perspectiva, neste caso a minha, até não é nada estrita e talvez um pouco ambiciosa, mas representa um grande passo e representa o passo da força de uma lei. Basicamente, e não vou detalhar, esta lei está organizada em 28 artigos, que estão distribuídos por 6 capítulos, e eu vou-me centrar aqui mais nestes 2 primeiros capítulos. Todos os outros vêm, obviamente, na sequência destes. E, portanto, esta lei também é uma lei com metas estabelecidas a nível europeu de forma global e pretende, como está aqui escrito, contribuir a longo prazo para a recuperação sustentada dos ecossistemas. Porquê uma lei? Porque já existiam estratégias, já existe o Pacto Europeu, portanto o Green Deal, já existem uma série aliás, há muito tempo, a Diretiva Habitats, a Diretiva Aves, portanto já desde o início dos anos 90 que já existem até alguns regulamentos sobre a conservação da natureza. Mas de uma forma natural e pela nossa inerência à nossa forma humana de ser, mudar o business as usual, peço desculpa pela expressão, é muito desafiador e é desafiador pensar em alterar na nossa escala temporal as nossas formas de agir e de conduzir as nossas atividades. E neste sentido tem-se verificado que as estratégias, até os compromissos internacionais, não têm estado a ter o resultado desejado. E a força de uma lei provavelmente não vai ter imediatamente e vai poder ser readequada, mas é um grande compromisso e, acima de tudo, pode trazer uma grande oportunidade, porque abre portas a incentivos financeiros para as boas práticas, também compromete legalmente e, portanto, podem existir efetivas sanções para quem não cumprir e, de alguma forma, estes regulamentos, estas leis, clarificam muito bem as diretrizes e as metas. Toda esta lei não é só para nós, Europa, é também para ajudar a Europa a atingir os compromissos internacionais. Quero também chamar aqui a atenção para uma coisa, que a lei apenas requer, e as metas que estabelecidas na lei apenas requerem a implementação das ações. Portanto, claro que temos que monitorizar, mas não temos que ter resultados. A palavra que está aqui é implementar ações eficazes. Agora, isto leva-me também aqui a desafiar para nós pensarmos o que é eficaz. Porque é eficaz se nós restabelecermos a funcionalidade dos ecossistemas. Mas os ecossistemas são muito diversos, as medidas vão ter que ser diversas e, acima de tudo, há o fator tempo. A natureza tem uma escala temporal diferente da nossa. Portanto, ser eficaz passa, por exemplo, por restabelecer as condições de viabilidade para deixar a natureza autorrecuperar-se de uma forma sustentável, que também é um dos princípios desta lei. Portanto,
podemos e devemos ter medidas ativas, mas quem sabe, digo eu, que muitas vezes eu acho que pode ser melhor apenas restabelecer as condições iniciais ecológicas, os requisitos para, obviamente, a priori, retirar as pressões, não é? Que estão a degradar o sistema, mas restabelecer as condições ecológicas e dar tempo ao tempo, se já tiver comprovada a autossustentabilidade do sistema, para a natureza fazer por si, porque ela, melhor do que ninguém, é sábia. Claro que isto entra aqui em colisão com muito daquilo que também é a nossa forma de ser, que é queremos ver resultados. Nós queremos recuperar uma linha d'água, mas queremos recuperá-la em 2 anos, 3 anos. E isso acho que às vezes leva a uma perda de eficácia enorme, uma perda de financiamento, de dinheiro e uma perda de tempo, porque a médio prazo vai-se provar que muito provavelmente as ações não foram sustentáveis. Estarmos a plantar árvores de bosque em solos degradados é estarmos a potenciar o fracasso. Portanto, temos que pensar bem, pensar no começar na conservação do solo, analisar caso a caso, perceber qual é efetivamente o limite, o threshold em que conseguimos repor condições ecológicas com vista à funcionalidade do habitat ou do sistema e depois também aqui dar a noção do eficaz. Eficaz com base em quê? Nós não podemos, nem nos podemos dar ao luxo, isto é a minha opinião, de ter tempo ainda para investigar, para ver como é que aquele determinado sistema evolui ou não. Pode haver casos, e obviamente, se o risco-benefício for incerto, provavelmente é melhor não tomar ações. Mas temos que fazer o melhor, temos que agir e temos que fazer o melhor à luz do conhecimento disponível atualmente. E neste capítulo, eu acho que tanto as pessoas que trabalham com a natureza como a academia têm um papel fulcral, porque há muito conhecimento adquirido, há muita know-how, há muita experiência empírica que não está publicada. E isso é um grande desafio, como é que nós vamos integrar estas visões. Depois, então, em que áreas, eu vou só aqui voltar atrás numa coisa que queria chamar a atenção também e que me esqueci, que é aqui no capítulo 2, nós temos todas estas áreas de atuação que aqui estão, portanto, os sistemas terrestres, os marinhos, os urbanos, as zonas agrícolas, mas temos aqui dois artigos que permitem a exceção e a derrogação e até retirar do nosso território nacional áreas em que possam ser executadas este tipo de atividades. E isto é, desde que devidamente justificado, ok? E portanto aqui estão a ver que pode já haver aqui um pequenino, grande conflito com os tais objetivos setoriais, mas efetivamente também temos que agir sobre as alterações climáticas. E, portanto, em termos daquilo que é áreas para a aplicação de energias de fontes renováveis, pode haver aqui, desde que muito justificadas, exceções. E o mesmo está previsto em termos de áreas e atividades de defesa nacional. Portanto, os tempos que correm também poderão condicionar e muito a aplicação e, para já, uma eficácia mais global desta lei. Peço desculpa, mas tinha-me esquecido e, portanto, eu vou aqui só também passar mais rapidamente esta parte, porque é uma parte mais conhecida de uma forma geral e, portanto, também chamar a atenção que as metas dos 30% estão estabelecidas, por exemplo, aqui só para o artigo que diz respeito aos ecossistemas terrestres e costeiros e de água doce. E destes, tem que ser estes 30% em termos de superfície, quer dos habitats degradados, porque esta lei incide sobre as zonas que estão degradadas. E então temos diversas áreas de atuação.
os rios, em termos de conectividade e em termos das planícies aluvionares, os polinizadores, os ecossistemas urbanos, uma série de áreas de atuação com diferentes metas e objetivos. Há um dedicado, e devido à importância que eu já tinha falado lá atrás, aos polinizadores, e este artigo tem em vista melhorar a diversidade de polinizadores. Porquê? Porque está documentado não só o decréscimo da produtividade dos sistemas de produção relacionado com o decréscimo dos polinizadores, como também, porquê? Porque, por exemplo, há dados de que 1 em cada 3 espécies, quer de abelhas, quer de borboletas, já estão em declínio. E das existentes agora, 1 em cada 10 espécies estão mesmo à beira de extinção. Portanto, temos que agir. Também, por exemplo, dentro do artigo dos ecossistemas agrícolas, volta a fomentar e a ter como meta e indicador os polinizadores. Eu vou falar aqui mais um bocadinho também dos ecossistemas agrícolas, porque em termos daquilo que é a conservação dos habitats naturais e das espécies, mais ou menos vai sendo conhecido e sabendo o que se fazer, e até é muito mais uma área, por vezes, mais especializada. E no caso dos ecossistemas agrícolas, eu acho que muitos dos produtores, muitos dos proprietários, se perguntam, mas o que é que isto vai implicar e o que é que nós podemos fazer? E, portanto, há várias medidas, e a lei sugere até algumas que podem ser aplicadas, mais uma vez, reforçar a população de borboletas, também como um bioindicador daquilo que é o estado saudável do funcionamento do ecossistema, as populações de aves. Depois, também está muito documentado aquilo que é a perda das zonas úmidas, no caso dos países mais nórdicos, as torfeiras, que foram sendo drenadas e, portanto, existem metas para o restauro destas áreas úmidas em zonas agrícolas, reforçar o teor de carbono do solo, com vista a aumentar a saúde do solo e, consequentemente, a produtividade, e criar elementos mais diversos e mais naturais. E é aqui que eu vou tentar dar também assim alguns exemplos de projetos que nós já executámos e que estão in place. Por exemplo, naquilo que é a matriz do sistema produtivo, uma das grandes sugestões é a instalação de sebes biodiversas com espécies autóctones e que até podem ser escolhidas de forma a terem algum papel de proteção integrada para com a cultura que está adjacente. Mas é fácil de perceber que tanto a flora como a fauna autóctone têm nas sebes não só uma grande possibilidade de coexistência, como mesmo de potenciação, quer por serem áreas de refúgio, de alimentação, isto quer seja para aves, para morcegos, para mamíferos. Portanto, efetivamente, isto é um elemento que não retira muita área ao sistema e que tem um poder de aumentar a diversidade e a resiliência muito grande. Eu vou então rapidamente, e porque estou a ver o tempo também mais ou menos a avançar, passar aqui assim só para algum exemplo, e portanto estas duas imagens apresentam bem a realidade e a diferença da realidade, por exemplo, de um montado quase só bistratificado, portanto aqui não está com a pastagem, mas provavelmente é pastagem e extrato arbóreo, para um montado que não tem que ser toda a área assim, e pode e devem ser pequenas manchas, tem mais sistemas naturais e soluções para a flora e a fauna autóctones. Eu saltei, também só aqui chamar a atenção que saltei os compromissos e não integrei nesta apresentação com as áreas urbanas, também não os referentes ao artigo 12 e 13 das áreas de floresta e ao compromisso de plantação de 3 milhões de árvores, porque acho que talvez seja mais interessante ir por esta via, mas podemos depois, obviamente, falar sobre isso. Portanto, mais manchas biodiversas, mais funcionalidade e mais potenciação daquilo que são os serviços de ecossistema. Também, da mesma forma, a existência de mais espécies que têm
e que têm em si uma variedade de soluções funcionais, ou seja, soluções de vida, dão mais resistência e resiliência àquilo que é os próprios ecossistemas. Portanto, há aqui toda uma série de benefícios que, claro, é preciso enquadrar naquilo também que é a nossa realidade. Não podemos pensar em que vamos pôr todas as áreas sobre esta forma, mas podemos pensar em integrar soluções destas na paisagem de forma pontual e no caso de algumas estruturas como as ribeiras, como os rios, as linhas de água, as sebes de forma linear, para permitir a conectividade e a permeabilidade dos seres vivos na paisagem. Porque, efetivamente, uma das grandes, pelo menos a sul do país, claramente, uma das grandes pressões que nós enfrentamos é a homogeneização da paisagem. Portanto, aquilo que é o efeito cumulativo de sistemas monoprodutivos e que estão a crescer em áreas contíguas, o que dificulta imenso aquilo que é a permeabilidade para a vida silvestre, porque são áreas muito homogéneas e com muito poucas soluções de refúgio, de alimentação, etc. Pronto, neste âmbito, por exemplo, o MED conseguiu e está a funcionar um projeto piloto inovador no âmbito da PEPAC, que promove o pagamento por resultados ambientais, portanto, em oposição às tradicionais medidas agroambientais. Portanto, recompensam efetivamente por práticas agrícolas específicas e é uma opção do produtor, do agricultor. Então, vou-vos também só aqui mostrar muito rapidamente um outro projeto, já no âmbito também do PRR, que teve em vista a aplicação e já estão já existem 2 áreas piloto de dimensões generosas e que estamos a acompanhar e a monitorizar. Portanto, com ações muito específicas, ações viradas para a conservação, para a promoção da saúde do solo, quer em termos de estrutura, quer em termos daquilo que é o seu conteúdo em carbono. A implementação e efetivamente o restauro de pequenas áreas de microhabitats, vamos assim chamar, pequenas manchas de bosquetes, de matos, obviamente a recuperação das galerias ripícolas e manchas e áreas de água, quer sejam charcos temporários, quer sejam charcas permanentes, que podem ser integradas sustentavelmente naquilo que é o sistema produtivo. Nem todos os sistemas produtivos, estou certa, dão para integrar todas este tipo de soluções, mas claro, caso a caso, pode-se analisar e ver o que é compatível. E se houverem incentivos financeiros para este tipo de implementação, porque não é barato implementar de todo estas soluções, e até porque há muitos desafios na sua implementação, acho que devagarinho vamos conseguindo criar alguma área, ganhando alguma área destas. Por exemplo, a promoção da conectividade através do restauro das linhas de água é um desafio, são áreas muito importantes, são áreas que também contribuem imenso para a retenção da água na paisagem, portanto é completamente diferente nós termos uma linha de água descoberta, em que chove e não há forma, para já existe imensa erosão para dentro de solo para o leito, não há sistemas radiculares que promovam a infiltração da água para zonas mais profundas, não existe uma canópia de vegetação que diminua a evaporação da água e, portanto, os benefícios são imensos, mas os desafios também. E vemos aqui, por exemplo, a aplicação de algumas técnicas de engenharia natural que nós usamos neste projeto e que estão, obviamente, a tardar em dar os seus resultados. Mas é preciso agir e este é o nosso melhor conhecimento agora e vai-se fazendo
e como vocês veem, nós não plantamos árvores grandes, ok? Hidrossementeira, seguida da plantação de pequenos arbustos. Portanto, há fases. E uma das coisas eu volto a chamar a atenção ao tempo, porque apesar de existir um plano de ação, muitas das vezes, e dependendo do ecossistema-alvo, o plano de ação tem que ser faseado. E tem que ser, por exemplo, faseado ao longo de 10 anos. Isto traz aqui um desafio adicional imenso, relativamente àquilo que são os incentivos e, e a cabimentação orçamental plurianual. Muitas das vezes não existe, e a duração até dos próprios apoios, que não é comum serem mais do que 3 anos. E aqui é um exemplo da plantação de sebes biodiversas, e as sebes biodiversas que nós estamos a implementar não são só sebes com diversidade de espécies autóctones, são também, é promovida a utilização de espécies que ocupem diversos estratos da vegetação, e dando tempo para que as arbustivas e as mais pequenas cresçam e que depois potenciem a instalação daquilo que são as espécies mais arbóreas, e, portanto, existe também esta diversidade estrutural e, consequentemente, multifuncional. E, em sendo possível, não ser uma única linha de sebe, haver como que 2 ou 3 linhas que formam efetivamente uma estrutura vegetal mais coesa. Pronto, isto são alguns exemplos, e vou aqui assim, de alguma forma mais rápida, só fazer o enquadramento. Portanto, estamos nesta fase, e nesta fase já está a contar o período de 2 anos que cada Estado-membro tem para apresentar o seu Plano Nacional de Restauro. Portanto, vamos apresentar o Plano Nacional de Restauro, depois a Comissão tem 6 meses para os rever e sugerir recomendações, e cada Estado-membro tem novamente 6 meses para a inclusão dessas recomendações. Ora, estamos a ver aqui que já estamos a passar 3 anos. Nós já estamos com 6 meses passados, é fácil de ver que já estamos a chegar a 2028. Portanto, não há muito tempo para depois atingir os compromissos de 2030. Portanto, temos que começar a trabalhar desde já. E esses são os grandes desafios que se apresentam, porque temos que trabalhar desde já sem um plano de restauro nacional. Já vamos falar um bocadinho sobre isso. Eu vou até deixar, se calhar, uma forma aberta de todos participarmos, e chamar a atenção que, passado este tempo, portanto, nem 8 anos após a aprovação da lei, 6 anos mais ou menos, cada Estado-membro tem a possibilidade de revisão. Portanto, a lei não é estrita, não é muito ambiciosa, considerando que existem N medidas que não são estritamente restauro ecológico. Restauro ecológico é uma coisa. O conceito de restauro da natureza desta lei é bastante mais amplo e vasto, e, portanto, não é uma lei muito ambiciosa, na minha opinião. Em termos de oportunidades, existem e estão, e conforme formos avançando na aplicação da lei, imensas oportunidades de novos negócios, portanto, dinamização económica, estar a investir naquilo que é a resiliência dos sistemas produtivos, com todos os consequentes benefícios sociais, portanto, em termos da melhoria da qualidade de vida, em termos da diminuição dos riscos de eventos extremos, e, portanto, existem aqui, na meu ver, efetivamente diversas oportunidades. Temos é que aceitar mudar um bocadinho o nosso mindset. Mas, como em tudo, a necessidade faz o engenho,
e, portanto, é aqui que depois nós vamos ver qual é a diferença entre existirem estratégias e existirem leis que nos obrigam a compromissos. Há toda uma dinamização do sistema económico, de investimentos com retorno, de investimentos na sustentabilidade, no envolvimento potencial daquilo que é o setor privado e portanto, e até mesmo uma transição para modelos de produção e de consumo, porque isto liga-se também a outras estratégias europeias mais sustentáveis. Portanto, efetivamente, a Lei do Restauro traz obrigações, traz muitos desafios, mas também oferece uma oportunidade única para benefícios concretos nas três componentes da sustentabilidade. Isto não vem, obviamente, sem um grande esforço de coordenação, diálogo intersectorial, e vamos ver, e mesmo é muito importante envolver também, e aqui a opinião pública vai ter um papel decisivo. Em termos dos desafios, portanto, temos aqui alguns que eu pus, e eu ia aqui experimentar, não sei se vai dar, fazer uma. Portanto, gostávamos de registar aquilo que é a vossa participação. Eu vou fazer stop sharing. Não sei se já parei de partilhar. Alexandra, Já não? sim. Já? Já, Sim, Carla. sim. Então, eu vou tentar fazer a tal partilha de ecrã que nós tínhamos. No chat, Alexandra, está o link para participarem, não é? Sim, acabei de remeter, eu e ela. Acaso remetemos duas Pronto. vezes. Ok. Está em duplicado. Pronto. E tanto aquilo que eu queria desafiar, pronto, à medida também, e agora a Alexandra que passa aqui a moderar mais a sessão, que vocês vão colocando as perguntas no chat. Eu se calhar dava aqui 2 Carla. minutinhos só para participarmos nestes Carla, dois. eu não estou, não sei, Patrícia, estás a ver a partilha? Não se Pois, vê, nós, não se vê a partilha. Carla, E agora? experimente Não. descompartilhar e voltar a partilhar outra vez, se faz favor. Pronto, isto querer experimentar pela primeira vez coisas em direto não é uma boa opção. Vou ver aqui Estávamos a outra vez. ver a partilha, mas não estávamos a ver. O conteúdo Sim. só aparece. Pois, Vou não. esperar um bocadinho. Não aparece. Agora. Não, já está, deve ser, é a ligação à Sim, internet sim, que já. está. Agora já está. Sim, fraca. agora já Sim, está. sim. Pronto, e portanto isto são campos livres, até 200 caracteres, e há 2 páginas de, portanto, uma que remete para os desafios e para poderem indicar alguns desafios, e a outra para sugestões de poder solucionar ou pelo menos aliviar alguns dos desafios. Não sei se eu já vejo aqui alguma participação. Alexandra, estão a conseguir? Eu de momento não, mas. Deixa lá ver, a ligação está um bocadinho lenta. Pois. Então é uma questão de ligação, é isso? Pois. Pronto, também podem votar nas sugestões que forem surgindo. Portanto, acho que é clicar em cima da sugestão e voltar a... Sim, sim. Pois, entretanto, eu acho que ele agora aqui no meu não me está a aparecer para Bloqueou outra escrever. vez? Sim. Não está a aparecer, agora a partilha está a aparecer, só que quando clicamos no link, eu acho que não sei se os participantes estão a conseguir escrever as suas
Pois, porque não aparece, sim, Não, não Cristina. aparece. Não, mas é questão de tentarem fazer refresh na página, tentar fazer, Eu vejo clicar, votações e, portanto, mas eu acho que o campo para escrever não está a aparecer. Pois, eu também então vejo se as calhar votações, mas não vejo. passamos para aquilo que é Pronto, o. entretanto, se calhar pedimos para as pessoas Sim, continuarem se conseguirem participar ok. Eu aqui e depois no final, se calhar, tenho duas participações e no final voltamos a sim, isto. sim, sim. Ok. Portanto, isto fica aberto para irem participando e vamos então aqui voltar à apresentação. Ok, pronto. Eu também já estou nos 30 minutos, portanto, o tempo também acho que está cumprido em termos de não ter avançado muito. Digam-me vocês agora se podemos abrir o diálogo ou não, Alexandra. Sim, já terminou a apresentação, Sim, Carla? sim, 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 Sim? sim, Nós já sim, eu temos acho que. perguntas, portanto, Ok, agora era aquela parte em que eu dizia queria para de alguma forma que a parte dos desafios fosse um bocadinho assim mais tipo brainstorming, porque é super interessante ver nós, que dependendo do setor em que nós trabalhamos, os desafios são percepcionados há diversos desafios que percepcionamos e de forma diferente, não é? nós registámos aqui no chat que houve quem tentasse aceder ao link e que depois não Ok, conseguiu escrever, ok. não conseguiu escrever, portanto, era aquilo que nós tínhamos conversado. É Entretanto, estranho. obrigada, Carla. Mas entretanto, já agora, se quiserem responder no chat, que nos vai um bocadinho atrapalhar aqui as perguntas que já temos aqui, mas se quiserem escrever no chat, responder à pergunta que estava colocada no Mentimeter, poderão fazê-lo. De Portanto, qualquer das formas, basicamente são desafios e sugestões, não é? Pronto. sim, de qualquer das formas, nós agora vamos abrir aqui, vamos tentar abrir aqui as perguntas aqui de forma oral, só um momentinho. Já temos perguntas aqui no bate-papo que nós já vamos ler, só um momentinho. E dizer obrigada, Carla, Nada, mais uma eu vez. espero não ter sido muito denso, porque isto também tem muito que se lhe diga em termos daquilo que é a redação da lei, etc. Mas tentei ser assim mais abrangente. Pois, nós já abrimos aqui, aqui a possibilidade de colocarem, portanto, de levantarem a mão e colocarem aqui as questões de forma oral. Qualquer das formas, qualquer das formas, passo se calhar a ler as perguntas que já temos aqui no chat e portanto, temos aqui a primeira pergunta, creio eu, se não estou aqui em erro, é do Udo, que colocou aqui algumas perguntas, mas eu irei ler as perguntas por ordem. Aqui, pelo menos no chat, enquanto ninguém levantar. Já temos aqui uma mão. José, eu já lhe dou a palavra. Vou só ler aqui a pergunta do Udo, que pergunta se 97% do território português está em terrenos privados. Os proprietários desempenham um papel muito importante nas ações de restauro da natureza. Já se sabe como se vai interagir com os privados para iniciar e executar ações de restauro? Esse é um dos desafios e, portanto, eu diria que um dos principais desafios, porque efetivamente nós temos cerca de 97% do território em propriedade privada. Por exemplo, para aquilo que são as ações da floresta, se nós existem dados que as áreas florestais, 84% estão em propriedade privada, 13% em baldios e, mais uma vez, só cerca de 3% estão em propriedade pública. Somos o Estado-membro com a realidade pior, pior em termos de facilita a aplicação da lei de regime de propriedade. E aí sim, não se sabe, não se vai saber tão depressa, porque acredito que isso tenha que estar no plano de restauro. Portanto, quer a forma de incentivos, e espero que haja incentivos, como de alguma forma, se calhar vou dizer alguma coisa politicamente não muito correta,
mas uma das coisas que eu acredito profundamente que Portugal tinha que fazer era investir na compra de terrenos. Fazer uma seriação de onde é que estão ainda as áreas com maior interesse para conservação, as que estão em maior risco e dessas, e fazer a sua aquisição. Porque não é possível pensarmos que vamos conseguir mais uma vez, tal e qual como temos feito em termos daquilo, porque as obrigações de conservação dentro da rede Natura já existem e não estamos a ser eficazes, não estão a resultar, porque efetivamente temos este contexto de propriedade privada. E, portanto, acho que isso é um dos desafios mais sérios que tem que ser pensado. Mas a Obrigada, lei do restauro Carla. ainda está por definir, não é? O nosso plano de ação nacional. Peço desculpa, engano. José, se quiser ligar o micro para colocar a sua questão. Boa tarde, já conseguem ouvir? Sim, sim, José. Obrigado. Parabéns pela apresentação. Antes de mais, que deu-nos uma ideia global desta lei do restauro da natureza. Tinha duas perguntas para fazer. Uma delas é sobre como é que vai ser transposta para Portugal, ou seja, se vai ser, é o Estado português que tem que transpor, mas se vai ser uma lei da Assembleia da República ou se é um decreto-lei do Governo, ou seja, quem é o responsável por criar essa lei. E uma segunda pergunta tinha a ver com sobre a educação ambiental, se está alguma coisa prevista nessa lei do restauro sobre educação ambiental. Obrigado. Obrigado, José. Só muito rapidamente, pronto, dizer que esta lei não é como as leis anteriores, ou como a Diretiva Habitat ou a Diretiva Aves, que necessitavam de ser transpostas para os Estados-membros. Não necessita. A partir do momento da sua publicação, que foi há poucos meses, a nível da Comissão Europeia, está válida para todos os Estados-membros. Não é necessária transposição. Pronto. E depois, em termos daquilo, acho que esta era a pergunta, e depois a outra era em termos da sensibilização ambiental. O Plano Nacional de Restauro vai ser definido e já existe uma série já está publicada a sua forma de constituição e já está publicada a pessoa responsável, já está determinada a pessoa responsável por ele, e portanto serão esses grupos de trabalho que vão incluir aquilo que acharem necessário. E depois, claro, a Comissão Europeia pode rever. Mas, Obrigado. Julieta Costa, já lhe darei a palavra, vou só ler aqui uma pergunta aqui no bate-papo do Luís Manuel. Como aumentar os elementos paisagísticos? Que flores, sebes, com que espécies? Quem pode aconselhar em cada área? Pois, esse é um dos grandes desafios também, porque existe um conhecimento mais ou menos generalizado, há uma lista curta já assim de espécies que rapidamente podemos usar, mas a adequação a cada, vamos chamar pelo menos a cada região biogeográfica, a cada tipo de habitat, se é mais zonas costeiras, se são solos mais argilosos, são solos, não está feita. E isso prende-se ainda com outro grande desafio, que conjuntamente com o regime de propriedade também é muito importante, que é a escassez de capacitação. Portanto, não existe, neste momento, grande capacitação técnica para as medidas que se prevêem vir a ser necessárias implementar, e algumas já sabemos, como por exemplo as sebes biodiversas, é uma medida óbvia, e não existem grandes empresas e tecido económico constituído para agilizar isto de uma forma rápida. Portanto, todos estes desafios eu acho que têm que ser
realmente resolvidos o mais rápido possível, quer dizer, porque nós podemos começar e devemos, como diz na lei, trabalhar desde já enquanto Estado-membro. E depois, isto leva-nos ainda a um desafio anterior, que é aonde é que existem estas plantas autóctones, onde é que são produzidas, se desejavelmente seriam pelo menos de uma proveniência regional, pronto, por causa de ter ecótipos já adaptados às condições climáticas e que potenciam muito mais aquilo que é o sucesso da plantação, mais uma vez para não estar a deitar dinheiro e tempo fora. Não existem. A rede antiga de viveiros do Estado está praticamente, existem alguns, mas houve um desinvestimento contínuo, como em diversas outras áreas. Portanto, há aqui desafios que eu acho que teriam que ser começados a pensar muito antes já de ter o Plano Nacional de Restauro pronto. Portanto, acho que tem que se começar a escrever algumas guidelines, algumas indicações práticas, mas também temos que capacitar, ter matéria-prima e ter prestadores de serviços. E claro, Julieta, incentivos para isto, não é? Também que isto é caro. relembrar só aqui uma questão, antes de passar aqui à Julieta para abrir o seu micro e a câmara. Portanto, dada a temática e o elevado interesse aqui da participação, nós temos aqui algumas perguntas já escritas no bate-papo. Nós tentaremos responder a todas. Lembrar só o seguinte, nós iremos disponibilizar o e-mail da Carla, o e-mail da oradora, e alguma questão que fique por esclarecer, portanto, nós tentaremos fazer depois à posteriori, portanto, não queremos efetivamente que ninguém fique sem resposta, mas poderá haver essa questão. Julieta. Sim, Alexandra, só permitir-me aqui peço desculpa, que é que dependendo do número de perguntas que venham, a capacidade de resposta pode ser lenta. Só fazer essa ressalva que pode. Sim. E que não sei responder a tudo também. Julieta. Ok, obrigada e obrigada pela excelente apresentação. Eu, por acaso, eu vim aqui fazer um comentário um pouquinho, mas aproveito esta sequência de pergunta e resposta e não sendo minimamente especialista em vegetação, mas nós temos seguido para a questão das espécies adaptadas num estudo, passo aqui um bocadinho de publicidade, se calhar a professora saberá melhor dizer, que foi feito, acho que por uma empresa, Forestwise, para a questão da renaturalização das áreas, das faixas de gestão de combustível. Eles, de facto, definiram, inclusive definiram espécies compatíveis com as condições climáticas de cada região e também compatíveis com a proteção contra incêndios, espécies mais resistentes, menos inflamáveis. Bom, isto era só porque foi um pouquinho nesta sequência. Eu de facto, eu vinha a falar, foi um bocadito também aquela questão suscitada pela propriedade privada e chamar a atenção que, digamos, não sei se na ausência de um plano nacional ou de orientações nacionais, já tem havido já tem cada vez mais iniciativas um bocado ad hoc, porque os privados acabam por tentar fazer qualquer coisa e tomar as coisas em suas mãos. Portanto, há organizações e empresas que estão a angariar dinheiro para comprar terrenos para fazer conservação ou restauro. Há também outras organizações que estão a angariar terrenos de proprietários também para fazerem com os mesmos objetivos, bem intencionados. Também nós próprios, na SPEA, a Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, estamos a lançar uma campanha de santuários para angariar proprietários e propriedades em torno de objetivos de conservação e restauro, se necessário. E o que falta aqui, está-me a parecer, é de facto uma orientação geral, uma organização geral
porque eu acho que a professora disse, e vai ao encontro também da minha percepção, é que realmente nada como a natureza regenerar-se a si própria. Às vezes estamos a fazer muita coisa e não vamos conseguir atingir objetivos, depois temos aqueles exemplos dos milhares de árvores plantadas, mas dos quais morreram 90%. E também deixar aqui uma pergunta, se não será melhor proporcionar nos sítios certos, ou seja, no sítio onde a natureza tem mais capacidade de resiliência, proporcionar a regeneração natural sem grandes ações, mas de uma forma consistente e orientada, para depois também não deixar haver aqueles problemas das exóticas e tudo isso? Obrigada. Obrigada eu, Julieta. São muitos comentários e pertinentes. E vou tentar aqui também dar aqui também aproveitar para transmitir mais algumas mensagens. Começando aqui pela última pergunta e comentários, efetivamente, a natureza saberá melhor do que nós. Mas há situações em que aquilo que é, por exemplo, a estrutura do solo, ou pelo menos a continuação da erosão do solo, etc., temos que ter medidas ativas para poder restabelecer a funcionalidade desse sistema natural. E o problema também passa um bocadinho por aqui, porque há tanto tipo de ecossistemas, habitats, tantos tipos de objetivos que é absolutamente importante essas orientações gerais e haver como que uma priorização das áreas onde é mais eficaz intervir, ok? Mas é muito complexo. Não tem que haver essas orientações gerais e até divididos quer por tipos de ecossistemas e provavelmente por tipos de ecológicos, por assim dizer, mas não há receitas. E aqui é o problema da capacitação, e da necessidade urgente de capacitação, que é caso a caso, quase, não é? Há aqui as ações têm que ser adaptadas. Portanto, podemos e devemos ter um plano de ação com aquilo que é o normal, o standard de ser feito. Mas a análise prévia do ponto de partida vai fazer condicionar não só a adequação das ações, como o nível de ação necessário. É só preciso parar as pressões e a natureza vai recuperar? Não, temos também, não, está pior e temos que intervir ao nível das condições físicas. Por exemplo, eu trabalho com charcos temporários, é preciso repor a bacia de retenção de água. Mas já não há sequer sementes viáveis. Então temos que recorrer a medidas de restauro com componente biológica. Para mim, quanto mais acima nesta escala nós formos, não só mais oneroso, com maiores probabilidades de insucesso estamos. E, portanto, o desejável também é, eventualmente, começar. Eu acho que é tal planificação global que fala. Olharmos para o país e ver onde é que estão os grandes valores, que já estão ameaçados, mas não tão ameaçados, e que ainda seja possível, com uma pequena ajuda, que eles voltem à sua funcionalidade e a recuperar mais facilmente. Esta é uma das linhas. Outra há habitats prioritários, há prioridades, estão mesmo muito mal, temos que agir com tudo o que sabemos. Pronto, são aqui diversas as possíveis abordagens e é complicado. E em termos daquilo que a Julieta disse, eu aproveito também para lançar aqui, pronto, porque eu não estou a ver aqui os desafios, não é? Um outro desafio que eu acho também pertinente, que é como a natureza tem o seu tempo e estas ações se querem eficazes e resilientes e sustentáveis, muitas das vezes, e em termos daquilo que é a componente da vegetação, de certeza, temos que começar a pensar em integrar aquilo que são os futuros cenários das alterações climáticas. Ou seja, exemplo clássico, as linhas de água. Na região sul temos um bocadinho o seu limite os amiais, que são
formações que precisam de água permanente no solo, temos freixiais e depois temos aquela vegetação de tamargais, loendrais, dos leitos torrenciais e completamente temporárias, e onde a água é completamente temporária. Se calhar temos que aqui começar a olhar para aquilo que é razoável. Portanto, em algumas das zonas de amial, vamos mesmo querer só promover e recuperar aquilo que é o amial, ou já nem existe condições de retenção de água e com aquilo que é o cenário de alterações climáticas, não só previsível como quase certo, vamos estar a investir para daqui a 10 anos os amieiros, se não já morrerem todos? Portanto, este ainda é um outro nível, é a integração daquilo que são as previsíveis alterações. Não é simples, eu não gostei, não é simples, e por isso é que também é muito complicado ter estas diretrizes, as receitas, mas as diretrizes gerais podem existir, ok? Pronto, não sei se respondi, Julieta, ou se baralhei ainda mais, que eu acho que é o problema, mas é muito desafio junto. Pois é, obrigada. Sim, é muito desafio. E não sei se eu posso falar mais um pouquinho. Sim, Julieta. Ok. É também a questão aqui, nós estamos a falar de restauro, mas eu creio que em algumas mentes a lei do restauro parece indicar que se agora podemos destruir tudo porque vamos restaurar o que nos apetecer. A questão, eu não sei se os outros assistentes também têm essa percepção, é que dá a impressão é que estamos numa aceleração de destruição, quer seja para quaisquer fins, quer seja para a implantação de centrais fotovoltaicas, quer seja para a implantação de quaisquer estruturas ou infraestruturas urbanas ou urbanizáveis, e isto acaba por ser, digamos, parece cada vez mais a lei do restauro, ainda por cima que não está a ser propriamente implementada em larga escala, está a ser quase uma gota d'água num oceano de destruição, mas não sei se é essa também a percepção que tem. Se... É assim, acima de tudo, isto já é uma medida reativa, não é? E, portanto, a lei é uma medida reativa e o desejável é que nem sequer se tenha chegado a este ponto, mas há coisas que nós não... Como é que eu posso dizer isto sem ser mal interpretado? Infelizmente, a realidade com que estamos a lidar é esta. E obviamente, que não é possível restaurar a natureza da mesma forma, nem exatamente com as mesmas funcionalidades, e é utópico pensar que vamos recuperar os habitats de forma muito similar, não digo pristina, mas àquilo que é o potencial da vegetação, porque cada vez que há uma degradação, alteram-se as condições ecológicas. Portanto, eu dou muitas vezes, e eu trabalho em vegetação, portanto, aquilo que são as comunidades vegetais têm, ao longo do seu tempo, evoluem para um potencial nas condições ecológicas que estão, que é a vegetação clímax, e, portanto, existem várias etapas de progressão. Eu acredito muito na progressão. Na regressão, peço desculpa, eu acredito muito na regressão pela destruição. Na progressão, se não houvesse intervenções, aquela seria efetivamente a linha de evolução natural, da sucessão natural. Mas o problema, por exemplo, é que muitas das vezes, quando nós cortamos a vegetação, quando lavramos, estamos a perder solo fértil, estamos cada vez mais a tornar os solos mais esqueléticos. E depois chegamos, no limite, àquilo que são as comunidades de estival, que já não têm condições para a implementação de ações diretas de plantação do tipo de vegetação clímax correspondente. Portanto, também dar aqui muito foco naquilo que é a conservação do solo. E se pensarmos nisso, a conservação do solo, ou até aquilo que é então restaurar solo, é não só muito difícil, como o time frame então alarga imenso, não é? Porque um solo para se formar saudável demora centenas e centenas de anos. Portanto,
o ideal mesmo é como diz, é não destruir mais, não degradar mais, porque o restauro não é nenhuma silver bullet, não é nenhuma bala de prata, e não é de todo, ok? Portanto, e daí esta lei também não ser restauro ecológico, não estamos a falar daquilo que é um restauro ecológico, estamos a falar de voltar a dar espaço à natureza naquilo que é as nossas vidas, e esta lei está muito focada também, e tem todas as ressalvas e virada para aquilo que é os benefícios para o bem-estar das pessoas, quer em termos sociais, quer em termos económicos. Portanto, aqui também é outro nível de intervenção. E, portanto, não é de certeza esta lei do restauro que vai recuperar e trazer à sua plena funcionalidade ecossistemas naturais. Vamos, efetivamente, travar tendências, reverter até se possível, mas após destruído, entramos no desconhecido, não é? Não, eu não estou a ser fatalista, estou um bocadinho a tentar ser pragmática, tá bem? Até porque eu acho que há sempre condições para melhorar, se já está tão mal. Obrigada, professora. Jorge Rocha, se puder ligar o micro para colocar a sua questão. Muito boa tarde a todos. Gostei muito da apresentação, assim, um bocado resumida. Em relação eu queria mencionar que foi o Sr. José ou o Sr. João que há bocado mencionou da educação ambiental, o que é que está a ser feito. Agora a ABAI colocou este tema como as ações de educação ambiental na parte de ver o que é que se podia ser feito em termos de municípios em relação à participação pública e passiva e o que é que os municípios podiam fazer em relação a isso. A temática deste ano da bandeira azul da ABAI é mesmo a questão da natureza, daí também o interesse de assistir a esta apresentação. Acho que é uma boa forma de começarmos a trabalhar também nisso, na temática em si. No entanto, em relação às outras partes, um dos problemas que também surge é do tema, é o ordenamento do território e como é que isso será feito. Cada vez existe mais incêndios e os proprietários privados também têm um papel muito importante nessa questão da natureza. Não sei se Sim, Jorge, nós estamos a ouvir um bocadinho mal. Estamos a ouvir um bocadinho mal, Carla. Percebeu as questões? Sim, mais ou menos sim, com alguma dificuldade, mas efetivamente aquilo que disse é super importante, portanto, até na linha daquilo que eu estava a dizer, temos que todos começar desde já a ter alguma ação e contribuição para ir potenciando a implementação desta lei, o envolvimento público, a vontade pública, a exigência das comunidades é fundamental. Portanto, as atividades que vêm sendo feitas e que podem e devem ainda mais ser potenciadas naquilo que é o envolvimento nesta lei, só podem ter consequências positivas para a sua implementação eficaz. Depois, eu não consegui perceber a segunda parte, mas não sei se respondi. Perguntou o que é que estava a ser feito em termos de educação ambiental. Eu acho que todos temos que fazer, não está a ser feito o que forem fazendo. Pelo menos a incentivar os municípios, e é a temática este ano da bandeira azul, que é o restauro da natureza. Daí o interesse também deste webinar, em que sugere para os municípios tentarem fazer de forma passiva ou de forma ativa ações de sensibilização. Sim. A trabalhar nisso.
Eu acho que também, de alguma forma, os municípios, e porque vão ter uma parte muito ativa, quer as CCDRs regionais, quer os municípios, tentarem também, de alguma forma, escolher algumas pessoas mais direcionadas para esta temática e dar-lhes oportunidade de maior capacitação, de maior formação. Sendo um tema tão vasto e complexo, também é muito difícil, eu acredito que seja muito difícil, se os municípios, por exemplo, não tiverem pessoas dedicadas a este tipo de ações, porque será de todo desejável que depois a implementação também das ações tenha uma adequação local. E ninguém melhor do que os municípios para saber quais são as reais prioridades, tendo técnicos dedicados a esta temática. Mas, claro, dando oportunidades de formação e de capacitação. Obrigada, Jorge. Lara, eu ia agora ler a sua pergunta, mas se quiser colocá-la de forma oral, poderá fazê-lo ligando o micro. Acho que já liguei, não liguei. Sim. Boa tarde. Boa tarde. Não sei, Alexandra, se caso puder ler a pergunta, porque está sintética e se quer só falar, vou meter aqui mais pontos e vírgulas, e se depois a professora tiver alguma questão. Eu peço desculpa de não estar a complemento. conseguir ler o chat, porque não consigo. Mas não eu consigo ao posso mesmo ler tempo. aqui a pergunta que a Lara portanto, colocou aqui, que era a questão agora que ia passar. Como enquadra esta lei com a recuperação paisagística e ambiental em núcleos de exploração de massas minerais, pedreiras, como as que existem na zona cativa de Vila Viçosa, Estremoz e Borba? A questão prende-se não com a recuperação de uma pedreira isolada, mas de núcleos em que existem inúmeras pedreiras e que conjuntamente têm extensões significativas no território. Na zona dos mármores, a recuperação paisagística e ambiental costumava ser, na grande maioria, efetuada apenas no final do tempo de vida útil da pedreira e podem ser dezenas de anos. No último biénio, a CCDR tem solicitado que sejam efetuadas cortinas arbóreo-arbustivas nos limites da exploração no primeiro triênio da exploração. O que acha desta medida? Primeiro dizer que eu não sou especialista na recuperação de pedreiras, porque há efetivamente, por exemplo, até aqui na Universidade de Évora, uma grande competência dentro do Departamento de Biologia e no MED, há grupos que trabalham em pedreiras. De qualquer forma, a recuperação das pedreiras depende muito do tipo de atividade da pedreira. Se é em socalcos, se é em blocos, se é mais de brita, se é de blocos rochosos, e portanto há diferentes abordagens e por acaso, conjuntamente com aquilo que são as linhas de água, é das recuperações que está mais documentada, porque Eu peço mesmo desculpa fora... interromper. Sim. É porque, de facto, então não coloquei bem a minha pergunta. E por isso eu especifiquei que era nas pedreiras de mármore. A minha Sim. questão tem a ver com a extensão que se está... Uma coisa é a recuperação em si. A minha questão é, nós na zona cativa temos imensas pedreiras que estão abandonadas, que ninguém... ou a partir de vê-se que os proprietários não as vão recuperar, e estamos a falar de uma extensão enorme, e não era como é que as vão recuperar, é como é que se enquadra isto na lei do restauro. Portanto, já percebi que há pessoas dedicadas à parte das pedreiras. Pronto. Sim, o problema é que o plano não está feito, Lara. Ou seja, pronto. o plano... Não, mas pronto, assim eu já tenho uma informação que Agora, posso... as cortinas têm uma função muito boa, acho eu, e como falou, da forma, mas isso aplica-se transversalmente e depois há estas diretrizes gerais, quer seja, por exemplo, os parques solares fotovoltaicos, os olivais intensivos, tudo que for amendoais, matrizes homogéneas, e nesse caso as pedreiras, como disse, são contíguas, aquilo que for criar espaços de permeabilidade para a vida selvagem é ótimo e, portanto, criar cortinas de vegetação natural, não só para já prevenir os impactos paisagísticos, como, e depois então questões de segurança e daqueles fossos, eu não percebo nada, nem vou opinar sobre isso, não é? Mas sei que há outras pedreiras em que vai-se promovendo e até os próprios proprietários recebem para fazer aterro recepcionar materiais para aterrar. Mas em termos das cortinas, eu acho sempre uma boa ideia, porque, mais uma vez,
quebra a homogeneidade da paisagem e dá linhas de conectividade. Portanto, não me parece mal. Agora, mais uma vez, e tudo o que for ainda medidas concretas de aplicação desta lei, eu não posso pronunciar, porque eu não sei o que é que os grupos de trabalho e o que é que vai ser a proposta de Plano Nacional de Restauro. Portanto, até porque ainda só agora é que há de estar a começar. Mas em termos de diretrizes gerais, não me parece uma má ideia sempre fazer linhas de conectividade. Obrigada. O Udo pergunta: são as ações de limpeza para prevenção de incêndios que estão especialmente a afetar sebes e estruturas de orlas de florestas importantes para a biodiversidade, tal como a professora Carla apresentou, isto é, ações de restauro, como pede este decreto-lei, estão ameaçadas por limpezas. Como gerir este conflito? Ora, essa é a pergunta para $1 milhão, não é? E não é só no caso das SEBs, é no caso dos apoios às atividades agrícolas versus apoios às atividades de conservação, é os conflitos inerentes àquilo que são as obrigações de Portugal ou dos outros Estados-membros para conservar os habitats naturais em áreas de regime de propriedade privada e cujos seus proprietários até submetem a sistemas de apoios agrícolas e que depois, ao serem fiscalizados, por exemplo, são penalizados. E eu vou mais uma vez recorrer ao meu exemplo de eleição, porque é onde eu me movimento melhor. Por exemplo, nós logo no início dos projetos LIFE dos charcos tentámos que as áreas de orla dos charcos fossem retiradas do plano agrícola, das áreas beneficiadas do plano agrícola do Mira. E não conseguimos. E, portanto, depois também os proprietários tinham apoios à plantação, por exemplo, de cereais, e se não lavrassem a área do charco, onde já sabiam de certeza que não ia nascer nada, porque são zonas úmidas, quando chegava a parte não sei dizer a palavra certa, mas da fiscalização da vistoria, se essa área não tivesse lavrada, era-lhes retirado o apoio daquela folha porque não tinham feito na área toda. E portanto, são estes conflitos que não são entendíveis por nós e que existem porque não há, mais uma vez, e isso vai-se aplicar também não só em termos de governança, mas em termos de interesses de setores, não há diálogo intersetorial. E esse é outro dos grandes desafios, o diálogo intersetorial e a conciliação de objetivos e metas comuns. E pelo menos haver compromissos. E parece-me óbvio que nessas áreas dedicadas teria que haver então um regime em que se aplicava ao exterior da área de conservação e não dentro daquilo que é a área de conservação. E aí as áreas tinham que ser delimitadas. Tudo isto vai ser mais operacionalizável ou não, de acordo com os incentivos financeiros que houverem. E o proprietário poderá sempre escolher qual é o apoio que lhe interessa, mais virado para as suas atividades produtivas, mais virados para atividades sustentáveis que lhes deem um rendimento também. Porque, mais uma vez, não é possível nós pensarmos neste contexto em fazer ações eficazes e sustentáveis sem haver ou propriedade do Estado ou propriedade de associações que tenham esses fins e que sejam bem intencionadas, ou incentivos para o setor privado, para os proprietários. E isso parece-me a mim que é o que tem que ser conseguido, e a partir desse momento também dar a hipótese aos proprietários de terem escolha. Mas se os incentivos e os compromissos forem atrativos, nós nestes projetos pilotos da PEPAC, das medidas de pagamento por resultados, temos várias pessoas, vários proprietários já a experimentar este tipo de incentivos. Agora, se estes incentivos deviam estar no lado da agricultura, no lado do ambiente, não sei, eu acho que tinham que estar falados entre os dois e conciliados. E, portanto, o ponto que o UD põe da conciliação de políticas e de incentivos é fundamental e mais um grande desafio.
Então, um utilizador desconhecido perguntou: esta lei prevê algum tipo de financiamento ou sequer reconhecimento de práticas de regeneração natural assistida, como forma de reduzir muito os custos da implantação de árvores cebes? Pois, se não prevê, nós ainda não sequer sabemos se vai prever, deveria, na minha opinião, mas isto não passa da minha opinião. E é mais uma vez reforçar aquele ponto da importância da análise das condições de partida, porque e fazer uma análise do custo-benefício e em termos de custo, quer em termos de custo financeiro, da janela temporal, quer da probabilidade de eficácia das medidas, com o ponto de partida. E para mim, é o que eu costumo advogar em todas as sedes, se o que for necessário for apenas deixar evoluir, quanto menos intervirmos, melhor. Aqui eu acho que o restauro da natureza, menos é mais, sempre. Menos, tendo a certeza que fornecemos ou atingimos todas as bases para que as condições ecológicas de autossustentabilidade e desenvolvimento por si do sistema estejam asseguradas. E isto, lá está, mais uma vez, é caso a caso e ponderar. Portanto, é ponderar os níveis de intervenção que são necessários. E se for só a regeneração passiva, ótimo. O Udo pergunta: no Baixo Alentejo, em grande estilo, foi destruída a natureza para monoculturas de vinha e produção de azeite. Agora estas empresas podem pedir dinheiro em nome do restauro da natureza para construir sebes ecológicas? Eu aqui, olha, eu vou permitir-me aqui dizer que não é da minha sede comentar isso, não é? Mas se as empresas vão fazer business está in place, ok? Pronto. Portanto, é aqui é uma questão de postura. A minha postura é sempre de estar dentro, ok? E tentar influenciar essas empresas positivamente. Portanto, se nós conseguirmos que efetivamente nestas paisagens, vamos lhe chamar lunares, totalmente homogéneas, conseguirmos implementar soluções e fazer espaço para a natureza, melhor. Tem que ter apoios financeiros, pois isso agora já é uma questão de quem regula estas atividades o fazer. Não me cabe a mim comentar isso. Agora, que eu acho que é sempre desejável compreender, e isso é uma das coisas muito difíceis, é nós que, eu vou pôr-me um rótulo, estou do lado da conservação da natureza, não é? É nós conseguirmos, como humanamente, pôr-nos nos sapatos dos outros, não é? E há visões muito distintas, e portanto a visão produtiva e orientada para o lucro existe. E, portanto, cabe-nos a nós também influenciar essa visão, perceber os motivos e tentar, mais uma vez, encontrar pontos de conciliação e construir compromissos. Tendo um discurso mais... também é necessário, ok? Mais de apontar o dedo. Às vezes, não sei se temos os mesmos resultados. Pronto, é uma questão de postura e, mais uma vez, acho que é sempre preciso haver o diálogo. A Maria pergunta: e a implementação do restauro nas áreas públicas? Pinhal de Leiria e outras matas nacionais, parques naturais e nacionais ardidos, o que é que o Estado está a fazer para dar o exemplo? Eu não posso. Nós sabemos a nossa realidade, é precisamente daí que advém a importância desta lei, que não obriga os Estados-membros a fazerem alguma coisa. E a prioridade terá que ser dada, mais uma vez, para já está estipulado, eu não tive a ocasião de comentar, obviamente, tudo o que está escrito, mas porque a apresentação vai ficar disponível, mas uma das prioridades que é recomendada, não é obrigatória, é que até 2030 seja dada prioridade às ações dentro das áreas da Rede Natura. Eu, por exemplo, acho que justificadamente, e porque temos muitas áreas fora da Rede Natura,
e não podemos esquecer que a determinação da maior parte das áreas da Rede Natura foi feita no início dos anos, meados dos anos 90, passaram quase 30 anos por cima, muitas da realidade mudou e há verdadeiras e grande parte até às vezes dos habitats, ou para alguns habitats, vamos dizer, e para algumas espécies estão fora da Rede Natura. E, portanto, eu acho que aqui também, mais uma vez, o papel de olharmos para o território como um todo e com uma visão pluridisciplinar para identificar as áreas prioritárias. Efetivamente, a lei recomenda até 2030 que seja dentro da Rede Natura, mas deixa perfeitamente aberta a hipótese de não e de ser justificada pelo Estado-membro. E eu acho que me perdi na resposta, não foi, Alexandra? Porque estava aqui... a questão da implementação do restauro nas áreas públicas. Pronto, Portanto, e o que é que o obviamente Estado que, dar exemplo? também para ser coerente com aquilo que eu disse, que era importante comprar essas áreas e ter regime de propriedade público, essas para mim são umas das prioritárias também. Porque é onde se consegue efetivamente, havendo vontade, que sejam implementadas ações com um horizonte temporal alargado e não dependente de subsídios e etc. Existem também aqui participantes que perguntaram: a aplicação da lei do restauro está articulada com a lei da água e com a lei dos solos? A aplicação vai estar sempre, mais uma vez, dependente daquilo que definirem no Plano Nacional de Restauro. Mas esta lei surgiu dentro daquilo que é o contexto europeu. E o contexto europeu, em termos de conservação da natureza, está integrado quer pelo Green Deal, quer pela Diretiva Quadro da Água, quer pela Diretiva Solo, e, portanto, se formos a analisar tudo o que são as estratégias prévias, as diretivas que estão interrelacionadas com esta lei, é obviamente importante, e até há algumas guidelines nisso no regulamento para que haja essa integração. Mas não sabemos o que é que vai ser o nosso plano. Quem se poderá candidatar aos programas de financiamento? Municípios, outras entidades, privados? Nós não sabemos ainda se vai haver financiamento. Eu acho que tem que haver. É impossível catapultar estas ações e sem haver financiamento. E, mais uma vez, a importância da lei, porque isto vai, mesmo em termos europeus, comprometer a Europa a financiar. Agora, volto a chamar a atenção para aquelas possibilidades, e nós sabemos, até há pouco tempo não ouvíamos falar em guerra dentro da Europa. Os cenários mudam de um momento para o outro e as prioridades mudam de um momento para o outro. Portanto, não é linear. Mas a existência de uma lei, para já, permite que, independentemente dos governantes que venham, esta vontade não se pode mudar. Esta lei, estes compromissos não se podem mudar. Portanto, vão ter que ser criados algum financiamento. Se ele é maior ou menor e em que programas e para quem, não sabemos, mas já há muitos programas, por exemplo, e eu tenho algum conhecimento de alguns das CDRs, que até há concursos que ficam vazios relacionados com a implementação desta tipologia de ações. E, portanto, por exemplo, autarquias, proprietários privados e tudo podem se candidatar a esse tipo de programas. Aquele exemplo do projeto Biomontado que eu dei foram dois produtores com as suas propriedades que se candidataram e tiveram um financiamento para implementar aquelas ações todas a larga escala. Já há financiamentos abertos, é uma questão de se procurar. E claro, dependendo do financiamento, assim depende as pessoas que podem concorrer e as entidades. O João Rodrigues perguntou-nos aqui no chat por que não a agregação é um documento único de linhas orientadoras daquilo que pode ser feito ou implementado por região, e a começar pelas ações que trazem benefícios aos proprietários. Isso era o desejável. Agora, isso tem que ser financiado também, porque a maior parte das pessoas, quer sejam técnicos, quer sejam investigadores, o que seja, já têm as suas atividades diárias, e todos nós sabemos como andamos com o tempo cheio, que pôr mais outra tarefa
em cima, e que é uma tarefa que exige bastante diálogo e congregação, depende de uma abordagem de cima para baixo. É dizer, é para fazer isto e agora esta é a vossa prioridade. Ou está aqui, há este financiamento, façam. Porque é preciso mão de obra, é preciso tempo e não é fácil. Mais uma vez, isso poderia estar a ser começado a pensar ser feito, e devia, porque vai havendo alguns manuais de boas práticas, etc., mas são avulso e foram fruto de projetos que foram sendo executados com financiamento, muitos deles é financiamento europeu. Mas é fundamental congregar isso. Acho muito pertinente a observação. O Miguel Rego pergunta, e quem fiscaliza a sua aplicação? Pronto, isso também, mais uma vez, é tudo uma carta aberta e que desejavelmente será determinado no Plano Nacional de Restauro. Portanto, o Plano Nacional de Restauro e os artigos que estão na lei, no regulamento, obrigam à monitorização e ao reporting, portanto, ao fazer relatórios sobre o progresso. Portanto, isso é uma obrigação. Portanto, consequentemente, tem que haver um sistema de monitorização, de indicadores claros, fiáveis, execuíveis de serem monitorizados, que têm que vir discriminados no plano de restauro, consoante os objetivos. Portanto, isto vai ter que ser uma elaboração progressiva. Portanto, desejavelmente determinam-se as áreas prioritárias, desejavelmente determinam-se os objetivos claros do Plano de Restauro Nacional, a tipologia de ações a implementar, que monitorização deve ser feita, que indicadores, que tipo de fiscalização deve ser feita, para, obviamente, poder depois ligar-se àquilo que são regras de financiamento ou penalização. Pronto. É uma realidade complexa e muitas das perguntas, eu gosto de ver este tipo de perguntas, porque quer dizer que todos nós estamos cientes da complexidade que é congregar tudo isto num Plano Nacional de Restauro. E há todas estas tónicas e, portanto, tem mesmo que ser uma equipe bastante pluridisciplinar e pondo em diálogo vários setores e vários know-hows. E, portanto, essa é mais uma tarefa para fazer. O a fiscalização vai ser importante, claro. O Ricardo Espírito Santo comenta e pergunta, de acordo com a compra de terrenos, por que não começar por aquelas áreas que comprovadamente têm valor natural e ecológico, áreas protegidas e classificadas, e nelas aplicar o conjunto integrado de todas estas estratégias, lei de restauro da natureza, mais planos de ação nacional para as espécies invasoras, mais outras da mesma filosofia, em vez de espalhar de modo avulso por todo o território, um conjunto de ações que deste modo não se alavancam uns aos outros, correndo aliás o risco de, como disse acima o Udo, andar a pagar aos monocultivadores principais agentes da destruição do equilíbrio ecológico local. Muito havia a dizer sobre isso, mas aquilo que disse no início está corretíssimo e está previsto, e é o que está previsto na lei, é que seja dada prioridade àquilo que já são as áreas classificadas. Como eu já comentei, não acho que isso deva ser uma verdade absoluta, porque existem áreas muito interessantes e ameaçadas fora da rede Natura. Depois tudo isso se torna complexo, mais uma vez, pelo regime de propriedade. Agora, a priorização e olhar para o território como um todo e ver onde é que nós conseguimos, em que áreas, mais eficazmente contribuir para a conservação dessas áreas e dos diferentes objetivos e áreas de intervenção da lei, isso tinha que ser feito à partida. Também não esquecer que nós ainda, ou seja, estão dentro daquilo que são os 30% das áreas as reservas da biosfera, que não têm obrigatoriamente
também não é só as áreas da Rede Natura. As reservas da biosfera não têm obrigatoriamente os melhores valores para conservação, mas até têm áreas agrícolas onde provavelmente se pode e deve intervir no sentido da conservação. Portanto, ver bem o que é que são aqueles nossos 30% de áreas de conservação e não nos esquecermos que ainda estamos por atingir o objetivo de destes 30%, 10 serem em proteção estrita. Nós não temos áreas de proteção estrita quase nenhumas em Portugal. E para mim, então, essas era quase mandatório que fossem adquiridas. É por aí que se deve começar, e de forma a potenciar não só o efeito de escala, como o efeito ao longo do tempo e a segurança de que há uma planificação a longo prazo, médio e longo prazo. O Udo menciona que a lei que o restauro da natureza, em primeiro lugar, está previsto para áreas da Rede Natura 2000 e nos habitats, e com espécies listadas nos anexos Sim, da lei do restauro. Está previsto, Sim, mas não sim. é mandatório. Está, incentiva-se que até 2030 assim seja, com possibilidade total do Estado-membro justificar porque é que faz fora dessas áreas. Temos aqui mais. O Miguel Rego, que portas é que esta lei abre para atuar contra a agricultura superintensiva, o aumento do assassínio das áreas com painéis fotovoltaicos, a destruição de linhas de água de forma impune e começar pelas limpezas arrasadoras pelas entidades oficiais fazem, a nova lei dos solos e a possibilidade de construir de forma incontrolável? É uma pergunta muito vasta e explica muito bem o contexto de ameaças e pressões que nós temos no nosso território. Efetivamente são muito, muito importantes. Quanto às áreas das energias renováveis, eu chamei a atenção para a possibilidade de derrogação desta lei nessas áreas, se o Estado-membro assim quiser, e está escrito na lei que desde que devidamente justificado e com uma avaliação de impacto ambiental segundo a legislação tal e a legislação tal. Portanto, está muito ela está bem escrita. Depois, agora, como é que ela é efetivamente executada e contra... Portanto, é um bocadinho, eu não vou dizer nem contra nem a favor das energias renováveis, nem dos sistemas produtivos, etc. Há urgência na conciliação, há urgência em atingir compromissos e, acima de tudo, há urgência em evitar o crescimento de áreas homogéneas na paisagem. Portanto, eu acho que já fui transmitida esta mensagem várias vezes e, portanto, a forma muitas vezes é o diálogo e criar reais apoios e incentivos a tal. A Cristina Quaresma pergunta: no que diz respeito à implementação de um projeto de restauro e conservação na área da biodiversidade, espécies autóctones e polinizadores, num terreno rústico privado montado em Évora, terreno de REN e de RAN, como poderia iniciar este projeto e que orientações, tendo em conta que se trata de um privado? Há financiamentos para os privados, ok? Tem que se ir vendo e vão surgindo muito a nível das CCDRs regionais. O problema como e quem implementa é efetivamente o grande desafio. É urgente a oferta de formação e capacitação. É urgente a criação de um tecido económico, empreendedor, empresas que forneçam bem, com qualidade e de forma informada estes serviços. É urgente a criação de negócios de produção de matéria-prima necessária a estas ações. Eu acho que nós estamos aqui, não queria ter que chegar a dizer isto, mas estamos num tempo que é um bocadinho difícil de perceber como é que vamos realmente implementar, porque a urgência é muita, e daí, e bem ter saído a lei,
mas ao mesmo tempo não estamos preparados para tal e não estamos preparados para a implementação. E depende de vontades mais de governança e superiores que se comece desde já efetivamente a dinamizar aquilo que é as necessidades básicas para a implementação. Porque não tenhamos dúvidas que prestadores de serviço, empresas vão aparecer, é uma oportunidade de negócio claríssima. Agora, se o vão fazer de uma forma informada e bem capacitada, isso depende da vontade política e, mais uma vez, do estabelecimento claro daquilo que são as medidas consideradas restauro ou não. Isso só no plano, ou não? Temos aqui um utilizador desconhecido que colocou a seguinte questão: a proliferação da espécie invasora conhecida por jacinto de água afeta diversas regiões do território de Portugal continental, com impactos ambientais, sociais e económicos significativos. Como se enquadra esta lei no âmbito de intervenções para o controle desta espécie? Tem conhecimento de eventuais apoios financeiros para a mesma? Pronto, eu acho que estamos todos também, mais uma vez, é uma pergunta de enquadramento futuro. E para mim é claríssimo que tem que haver uma linha, um capítulo forte do plano relacionado com as espécies invasoras. Portanto, e consecutivamente tem que haver apoios financeiros para isso. Há muito know-how até no país sobre esse assunto. Há muitas experiências e há guidelines, estão publicadas, por exemplo, pelas colegas de Coimbra e no site de invasores.pt, guidelines para o controle das espécies. Neste caso, por exemplo, o último manual que saiu das espécies arbóreas, pondo os diversos cenários, com o custo e eficácia, está excelente aquele manual. Do jacinto de água é uma guerra, chamo guerra porque é uma luta muito antiga, mas, por exemplo, no ISA foram produzidos diversas também, existem também publicações sobre a forma de controle, sabendo que é uma guerra muito difícil e, portanto, algumas delas, se calhar nós vamos ter que aprender a viver limitando, não é? E, mais uma vez, fazendo a ponderação e a questão de prioridades, naquilo que são áreas muito importantes, naquilo que são prioridades, investir muito no controle dessas invasoras. E na detecção precoce e muito daquilo que é o controle de núcleos novos. Okay? Eu lembro, por exemplo, aqui em Évora vi crescer um núcleo novo, fomos tentando fazer com que houvesse algum tipo de ação e não é possível, às vezes não é possível, e portanto o núcleo está maior e vai continuar exponencialmente. Portanto, a detecção precoce e o controle de núcleos precoces também é uma das ações importantes. Mas isto é mesmo muita área e muita mão de obra e financiamento necessário. Mas nós não sabemos isto até ao plano estar efetivamente definido. Mas há muitas coisas e já há financiamentos, e há programas LIFE, e há uma série de financiamentos, e até mesmo as autarquias podem concorrer a financiamentos dedicados a esta temática. Portanto, agora leio aqui a última pergunta e peço desculpa se me passou aqui alguma pergunta que eu não tenha lido aqui no meio dos comentários, mas relembrar que vamos disponibilizar o e-mail da Carla. Maria Rito: mais de 900.000 hectares em Portugal ocupado com a monocultura de eucalipto, em que 2/3 está abandonado, o que constitui um grande risco relativamente, se não à origem de incêndios, à sua potenciação, com efeitos devastadores que conhecemos. O restauro será possível como? Eu peço desde já também desculpa por não ser capaz de dar respostas concretas, porque nós estamos sempre a falar daquilo que é a aplicação da lei futura. Agora, o restauro, se vamos falar em termos de restauro ecológico dessas áreas, é possível, pode ser mais ou menos desafiador e é possível, atenção, tendo em conta que nós não
Não somos natureza, está bem? Portanto, o ideal era não ter que o fazer. Mas é possível, e é possível levar a natureza a funcionar nessas áreas. Não tem que ser, por exemplo, e para esta lei, por exemplo, não temos que provavelmente eliminar toda a área de eucaliptal, temos que criar soluções de espaço para a natureza dentro desses sistemas, de conectividade, e aí há uma necessidade muito grande de articulação com aquilo que são as políticas florestais. E portanto, mais uma vez, diálogo, compromissos e concílios. E poderia, mesmo nas áreas de baldio e noutras propriedades, desde que haja incentivos privados para a reconversão dessas áreas florestais em outro tipo de florestas, existe algum conhecimento e até, eu diria que bastante, de como fazer. Tendo em conta, e depois aqui, uma das coisas que eu também ainda não foquei, posso focar agora só muito brevemente, é que o nosso Plano Nacional de Restauro devia ter muito claro os standards, ou seja, o que é considerado ou não restauro. Plantar, vou aqui dizer, sem estar a pensar em nada, nem em ninguém, nem uma pura hipótese. Plantar uma monocultura de carvalhos é restauro? Se for só uma espécie autóctone? Ou devemos promover, sim senhor, um carvalhal com todas as suas espécies associadas? Portanto, este tipo de nível de standards deve estar claro para evitar aquilo que acontece muitas vezes, que é eu planto umas árvores e está, não é? Pronto, estou aqui a exagerar um pouco, ou faço uma regularização do caudal do rio, limpo umas margens, planto 3 árvores e é considerado. É ou não? Isso tinha que ser estabelecido claramente no Plano Nacional também. E depois, consequentemente, objetivos, indicadores, métodos de monitorização e por aí fora. Isto para cada área de intervenção ou cada ecossistema. Faltam daqui à minha palavra, porque temos aqui, para além dos comentários que temos aqui no bate-papo da Cristina Quaresma, é sem dúvida muito pertinente a necessidade de ações de formação e orientações de know-how para os privados. Seria possível as universidades terem um programa de parcerias com os privados e a sociedade civil? Sim, é nesse âmbito nós começámos a oferecer aquela formação internacional e o desejável é que haja mais oferta. Sim, sim. Isso para mim é o caminho a seguir. Pronto. E essas formações podem ser formações modulares, mais técnicas, menos técnicas. Quer dizer, nós sabemos como fazer. Agora é preciso haver investimento e vontade de cima para isso. E aí, contra isso, nós não podemos fazer muito, porque todos nós temos já as nossas tarefas e o nosso trabalho mais que carregado, por assim dizer. Mas acho que é o caminho que tem mesmo que se seguir e quanto mais cedo, melhor. Muito obrigada, Carla, e muito obrigada a todos os participantes que estiveram aqui a assistir e que tiveram também aqui a colocar as suas questões, e como todos percebemos, isto efetivamente é uma temática que ainda iremos falar dela no futuro, portanto, e quem sabe até aqui nos nossos webinars poderá ser uma temática a abordar futuramente. Muito obrigada mais uma vez, Carla, por ter aceito aqui o nosso convite e pela sua disponibilidade, e dizer-vos que voltamos no próximo dia 22 de janeiro e que desta vez a nossa temática do webinar será as aves e as linhas elétricas, e contaremos com a Ana Luísa Barros, da Liga para a Proteção da Natureza, e vamos deixar aqui o link para as inscrições que já estão abertas e que poderão fazê-lo em qualquer momento. E mais uma vez, muito obrigada e até daqui a 15 dias. E já agora, tendo já passado o dia de Reis, feliz ano a todos e muito obrigada. Eu, Alexandra, também terminar agradecendo muito o convite e a oportunidade,
E claro, espero que não tenha passado de forma alguma uma mensagem derrotista ou do tão complicado que é que vamos baixar os braços, não de todo. Eu acho que o know-how existe em vários setores e que se consegue fazer até começar com menos compromissos e com ações mais dirigidas onde já temos mais conhecimento. E pronto, e para a frente é caminho, mas acho muito importante que todos nós vamos sendo críticos e ponderando quer os constrangimentos, quer aquilo que devemos exigir deste plano nacional, porque é uma oportunidade única e não temos que sequer já pensar como é que vamos atingir aqueles objetivos todos. Nós mais vale fazer e ir fazendo de forma consistente, claro, obedecendo e justificando à Comissão, porque a lei é bastante flexível nisso, e pronto, e é desejar que quem o vai implementar também consiga abraçar o desafio desta forma e tendo uma visão ampla e multidisciplinar, que eu acho que isso é fundamental. E obrigada a todos. E já agora completar aqui que temos todos um papel ativo, Sim, não é? Enquanto habitantes do planeta, ou neste caso, habitantes aqui do nosso cantinho, portanto, em contribuir e em colaborarmos e em estarmos alerta e em desempenharmos também o nosso papel enquanto cidadãos. Portanto, acho que isso é importante. E acho que essa mensagem passou, Carla. Muito obrigada. Mais obrigada uma a todos vez. e obrigado pelo interesse no tema e obrigado pelo convite.